Olá, vamos falar hoje sobre algumas dúvidas na hora de aplicar a auriculoterapia. Meu nome é enfermeira Daniele, faço atendimentos com auriculoterapia e eu vou mostrar para vocês, na verdade eu vou falar para vocês, quais são algumas dúvidas que a gente tem na hora de aplicar a auriculoterapia. Primeiro, a gente tem dúvidas quanto às patologias. Então, assim, eu vou fazer um atendimento em um paciente que está com insônia. Aí, o que eu faço? Falo para ele, o que o senhor está sentindo? Eu tô com insônia, não consigo dormir e eu quero que você faça os pontos para que eu possa conseguir dormir. Então, a gente pega os pontos, acha lá os pontos, porque a gente estuda, né, todos os pontos da orelha e coloca o ponto da insônia para este paciente. E depois de uma semana, pode acontecer do paciente não ter melhorado. Mas por quê? Porque a gente não fez as outras perguntas. Precisa perguntar para o paciente quais são os hábitos de vida deste paciente. Então, essa insônia é o quê? Ele dorme com a TV ligada. Aí ele vai falar para você, não, mas eu sempre dormi com a TV ligada. Então, não é o problema da TV. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas esquecem que principalmente mulher, a mulher ela tem alterações hormonais e homens e mulheres envelhecem. Então, o nosso sistema vai mudando. Então, o que eu fazia lá atrás com 20 anos, não vou fazer agora. Então, se com 20 anos eu conseguia ficar a noite inteira num barzinho, por exemplo, voltava para casa só para tomar banho e ir direto trabalhar, hoje em dia eu não consigo fazer isso. Hoje em dia eu preciso dormir. Então, quando você se depara com este paciente de que está com insônia, mas ele mesmo relata que eu sempre dormi com a TV ligada, então este não é o problema, você precisa conversar com este paciente, trazer ele para uma realidade. E é numa conversa, né? A gente não vai impor, né, algo para o paciente. Mas é bom a gente saber, porque conversando e aos poucos a gente faz que o outro enxergue a própria vida como ela é, né? Então, assim, a TV ligada é um problema para insônia, um celular ligado, né? Eu escuto música para dormir. Eu também escutava música para dormir, mas hoje em dia eu preciso desligar a música. Então muda, gente. Muda o nosso sistema de organismo, muda. As mulheres muda porque a gente tem muita alteração hormonal. Então muda. O que a gente fazia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, continua fazendo hoje? Talvez sim seja esse o problema da gente estar com insônia, com ansiedade, com alguma dor. O nosso corpo envelhece. Então a gente precisa ter isso em mente e conversar com o paciente, porque cada um vai aceitar ou não as nossas orientações. Alguns vão aceitar alguns não vão aceitar nenhuma. Mas é importante que a gente coloque isso para fora, que a gente coloque essas informações em pauta, para que o paciente, em algum momento, ele tome consciência e fala, nossa, é mesmo, vou tentar. E a partir daí, a gente tem aí uma melhor qualidade de vida, porque a qualidade de vida é mudança de hábito, é você ter hábitos saudáveis, e saudáveis para o seu corpo nas condições que você tem, certo? Então vamos lá. Então o paciente está com insônia porque ele dorme com a TV ligada, ele dorme com o celular ligado. Outra coisa que você precisa perguntar para o paciente, se ele toma banho quente antes de dormir. Eu lembro que quando criança, na verdade, até hoje a gente fala para criança, né? Vamos tomar um banho bem quentinho para dormir quentinho, para dormir aconchegante. E você fica até bravo, né, quando a criança não dorme. Por quê? Quando você toma banho quente, o organismo meio que entende que você tá com febre. Meio vulgarmente falando, assim.
Então, se o organismo ele entende que você está com febre, ele vai fazer com que essa febre caia para só depois te fazer dormir. Então, tomar banho quente não é bom nem para a pele, né? Você tomar um banho muito quente. Mas se você gosta de banhos quentes, independente de estar frio ou estar calor, tente tomar esse banho 2 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 9 horas da noite, porque você acorda muito cedo, tenta tomar esse banho às 7, às 7h30, para que passe esse tempo, para que abaixe sua temperatura e depois você vá dormir. Uma coisa importante também, que a gente está tendo bastante dificuldade, principalmente nesses trabalhos que a gente está tendo dentro de casa, né, que a gente está trabalhando home office, é a gente não ter horário para dormir. Isso desregula todo o nosso sistema. Então, você não ter horário para dormir, isso não te ajuda realmente a dormir melhor. Então, você passa dos 7 dias da semana, 4 você dorme 3 horas da manhã, realmente você vai ficar com um problema para dormir bem, para ter uma boa noite de sono. Então, ter um horário específico para dormir, ter um horário específico para acordar, isso também te ajuda, né, a não ter insônia, a ter uma melhor noite de sono, a ter uma melhor qualidade no sono. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu durmo bem, mas eu sempre acordo cansado. Significa que a pessoa não dormiu bem. Se você dormiu e acordou cansado, você não dormiu bem. Então, se você tem um esposo, uma esposa, alguém que possa te olhar dormindo, pode reparar que a pessoa vai falar, você falou à noite, você roncou a noite inteira, ou você levantou para tomar água e você depois não percebeu, você se mexeu a noite inteira. E isso é uma noite ruim de sono. Por quê? Porque você não tem controle de que horas vai dormir, que horas vai acordar, a TV ligada, o rádio ligado, tudo ligado. Outra coisa, esse foi um erro até que eu cometi uns anos atrás, né? Que eu achava que quando você ficava muito cansado, igual criança mesmo, né? Deixa a criança cansar, porque assim ela dorme mais rápido. Então eu achei que assim funcionaria também para mim. Então eu fazia o quê? Atividade física antes de dormir. Então eu fazia as duas coisas erradas, né? Eu fazia atividade física, tomava banho e ia dormir. Não adiantava, porque eu ficava totalmente ligada, porque a gente tem uma noção errada do que acontece com o exercício. Vou ficar cansado, logo vou dormir. E não é assim que funciona, tá? Então, o exercício físico é do mesmo jeito do banho quente. Faça no mínimo 2 horas antes de dormir, para depois você ir para a cama. Outra coisa que isso todo mundo já sabe, né? Que é não comer coisas muito pesadas. Então, se você janta, se você tem o costume de jantar, tenta comer algo leve. Evita fritura, evita muito carboidrato, evita, sabe, aquela macarronada à noite. Evita coisas pesadas. Tenta comer algo mais leve, né? Tem até pão é carboidrato, mas tem umas torradas, né, que dá para comer com algum tipo de acompanhamento lá, que ela não fica tão pesado quando você vai dormir, na hora de você comer antes de dormir, né? Mas mesmo assim, mesmo comendo coisas leves, tenta comer 1 hora, 40 minutos antes de você dormir, tá bom? A prática de você dormir bem, o evitar a insônia, realmente é todo um processo, é todo uma rotina de bons hábitos. Mesmo porque a insônia, além dos maus hábitos, ela vem muito com o que acontece na nossa vida e a gente não tem controle, né? Então, a gente fazendo as boas práticas, fazendo o que está ao nosso alcance, a gente melhora bastante essa parte da insônia. Aí a auriculoterapia vem para poder agregar e ajudar neste processo. Mais uma dúvida que eu encontrei, que me perguntaram, foi quanto à libido.
Dani, a libido. A auriculoterapia ajuda para aumentar a libido? Eu não achei nenhum artigo para trazer para vocês sobre a libido, mas tem alguns relatos de que faz resultado positivo, tem resultado positivo, mesmo porque tem pontos para libido, tem protocolos, tem algumas coisas aí que a gente consegue fazer. Mas a libido, primeiro, né, o paciente, ele para te abordar, para falar sobre libido, ele precisa estar muito confiante em você, ele precisa confiar realmente em você, porque ele precisa te contar algumas coisas, né? A libido não é simplesmente olhar e querer, né? Principalmente para a mulher. Então, assim, se a mulher ela tem uma crise de ansiedade, se ela está extremamente preocupada, se ela tem também um processo hormonal que também diminui a libido, às vezes a pessoa fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pode ser hormonal, né? Vai no endocrinologista, vai no ginecologista, que essa parte hormonal vai fazer toda a diferença. Então, geralmente, se alguém vier perguntar para você sobre a libido, pergunta sobre a parte hormonal. Pergunta se está indo no ginecologista, pergunta se tem problemas na tireoide, se faz acompanhamento com o endocrinologista, porque sim, faz toda a diferença essa parte hormonal na mulher, tá bom? Aí você descobre que não tem nenhum problema. Ela tá indo no ginecologista, a parte hormonal está muito bem, obrigado, e ela perdeu a libido. Ela quer voltar até ter aquela libido. Para isso, gente, libido realmente é algo muito maior do que olhar e querer. Pro homem, né, pela própria cultura que a gente tem, o homem ele é mais visual, né? Ele olha, quer, não interessa muito assim se ele sente alguma coisa, de uma forma geral, tá, gente? Então, se ele tá chateado ou não, se ele tá triste ou não, se ele brigou ou não, ele vai conseguir, né? Ele vai conseguir atingir ali o seu propósito. Mas para a mulher é um pouquinho mais complicado. Então, para a mulher, além, né, dessa parte de hormônios, você precisa perguntar a parte de rotina, né? O que está acontecendo? Primeiro, alimentação pesada à noite. Se você come excessivamente à noite, considerando que à noite ali você vai... vamos considerar a parte simples, né? Vamos considerar que é à noite que você vai para o quarto, que você vai ficar sozinho com seu marido. Então, vamos considerar este cenário. Neste cenário, o que você comeu antes? Se você comeu uma feijoada antes, minha amiga, você pode não dormir porque tá passando mal por causa da feijoada, mas você não vai sentir vontade de nada. Porque você comeu demais, toda a sua energia, o seu corpo todo tá ali trabalhando no seu estômago para digerir aquilo tudo. Então, libido, difícil haver, né? Não vai ter. Então, verifique o que você está comendo, principalmente antes de dormir, que isso também faz toda a diferença. Verifique o comportamento de vocês, né? De estresse, o que está acontecendo durante o dia, se você está com medo de seu filho pequeno abrir a porta. A mulher, ela tem muito essa preocupação, né? Então, verifique se você consegue, diante de todas as suas objeções frente a um propósito, se você consegue sanar essas objeções. Então, tenha certeza que seu filho vai ficar dormindo na hora que você precisa, né? Que ele fique dormindo. Faça uma janta mais leve, se possível, coma, né, o dia inteiro, coma algo mais leve. Tente se manter mais aberta, né, às conversas e enfim, algo que vocês gostem, né, de fazer juntos.
E uma coisa que atrapalha muito, gente, muito, eu não sei sinceramente se ainda existe muita gente com a TV no quarto, mas eu acho que ainda tem. Mas TV no quarto atrapalha demais, muito, mas muito, porque assim, nós somos muito visuais, homem mais ainda. Se estiver passando um negócio muito legal na TV, a gente vai ficar olhando, a gente vai olhar. Principalmente se os dois gostarem. Então começa, né? Vocês começam a ter ali um entrosamento, mas começou a passar algo muito legal que vocês dois gostam. Vocês vão parar para assistir a TV. Então assim, a TV, eu particularmente, eu pessoalmente, eu não gosto de TV no quarto, nunca gostei. E acho assim que isso atrapalha com algumas conversas que eu tenho com algumas pessoas, isso realmente atrapalha uma TV no quarto. Mesmo porque a TV ela não te dá a possibilidade de conversar com a outra pessoa. A TV pode até estar desligada, mas se você está com a outra pessoa, sei lá, mexendo no celular, né? Que geralmente as pessoas mexem no celular. Mexendo no celular ou lendo um livro, você cansou de ler, cansou de mexer no celular, naturalmente, se não tiver TV, você vai fazer o quê? Conversar com o parceiro, conversar com a parceira. Aí é uma chance muito maior dessa libido vir, né? Mas se tem a TV, você vai lá e liga a TV. Então a TV no quarto, eu particularmente, eu não gosto. Eu acho que atrapalha demais a vida de um casal. Mas é isso, essa é a dúvida de quem vem nos procurar como auriculoterapia, para fazer auriculoterapia, para ajudar nessa parte da libido. É muito, muito mais amplo do que simplesmente colocar um ponto, tá? Então verifique todas essas partes do que está acontecendo, de filho, de comunicação, de TV, desse monte de coisa, de alimentação, né, pesada. Verifique todas essas partes, aí a aurículo vai sim te ajudar com esses pontinhos a aí aumentar ou a manter essa libido em ordem e uma vida assim mais plena, né? Digamos assim, né? Numa vida de um casal principalmente. E é isso. A próxima dúvida, se tem alguns pacientes que têm contraindicação para fazer a auriculoterapia. A auriculoterapia ela não tem contraindicação. A gente pode aplicar em crianças, em bebês, em idoso, em gestante, em mulheres, homens, todo mundo. E com qualquer patologia. O que eu indico? O que eu faria? Por quê? Porque eu trabalhei durante muitos anos na área hospitalar, né? Então a gente percebe que algumas especialidades eles são mais criteriosos. E considerando que a auriculoterapia ela é indicada, né, desde 2006, como eu já falei em outro vídeo, pelo Ministério da Saúde, na verdade desde 2017, a aurícula. Mas ela ainda é pouco divulgada, né, ela não é muito conhecida. Então as pessoas conhecem a acupuntura, mas não sabem muito bem o que é a auriculoterapia. Então, por conta disso, é interessante você orientar o paciente para que o paciente informe para o médico dele que se ele pode, né, segundo a medicina tradicional, porque o médico pode realmente não gostar de nenhuma intervenção. Pela auriculoterapia, a prática da auriculoterapia, todos podem fazer, mas a gente trabalha em conjunto, a gente não faz porque a gente acha que deve fazer. A gente trabalha em conjunto. E eu gosto muito, muito da comunicação. Eu acho que a comunicação, não só na área da saúde, mas no mundo, ela é muito... ela é pouco divulgada da importância da comunicação. Porque assim como a gente está dentro de uma sala de aula, eu entendo mais uma coisa, o meu colega do lado entende mais a outra coisa. E tem coisa que eu escuto, que eu pego para mim como informação, que o colega do lado não vai pegar aquilo como informação. Para ele vai passar em branco.
Então, a comunicação, ela é muito importante. Por quê? Porque a gente acaba se focando em algo totalmente diferente do que o outro está focando. Então, na aurículo, a gente pode fazer em qualquer pessoa, mas é importantíssimo a gente ter a conversa, né? A gente falar para o outro que está fazendo essa prática da auriculoterapia. Então, um paciente chega até você e fala: olha, eu gostaria de um ponto que me ajudasse a parar de comer doce, por exemplo, e eu faço tratamento com a nutricionista. Tá ótimo. Quando ele passar na nutricionista, orienta este paciente: olha, comenta com a nutricionista que você está fazendo a auriculoterapia. Por quê? Porque a comunicação ela é muito importante, sabe? Porque a nutricionista pode nem saber o que é uma auriculoterapia. Ela vai te perguntar como é que está sendo. Se você se sentiu melhor, se você não se sentiu melhor. A comunicação ela é de extrema importância. E o que eu vejo dentro do hospital? Dentro do hospital tem alguns hospitais que já atendem com esta prática da auriculoterapia na dor nos pacientes com câncer, fazendo tratamento oncológico. Mas a gente também entende que tem muita gente, tanto paciente quanto a equipe médica, que não sabe o que é isso, que não sabe como fazer essa junção de práticas terapêuticas. Então, o paciente que é oncológico, é de extrema importância, oncológico que está em tratamento principalmente, é de extrema importância que você oriente esse paciente para ele comunicar para o médico. Porque médicos oncologistas, segundo a minha prática, eles são extremamente criteriosos. Então, oriente esse paciente a comunicar com o médico antes de fazer a prática. Por quê? Mais uma vez, pode fazer? Pode fazer, mas em nenhum momento a gente quer entrar em conflito com qualquer outra terapêutica, tá bom? Outra especialidade também que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado são para pacientes transplantados. Médicos que cuidam de pacientes transplantados, eles também são mais criteriosos. Então, também verifique com seu paciente e incentive esse paciente a comunicar ao médico que vai fazer a auriculoterapia, para que a gente também não entre em conflito de comunicação, em conflito terapêutico, tá bom? A gente trabalha muito com equipe multi mesmo. A gente não trabalha sozinho, eu sou enfermeira, eu não trabalho sozinho, um médico não trabalha sozinho, enfermeira ou nutricionista, a gente não trabalha sozinhos. Então, a gente precisa manter uma comunicação muito baseada no respeito um para com o outro, no que o outro pensa e aceita ou não, para que o paciente tenha um melhor cuidado e uma melhor terapêutica, tá bom? Então, alguns pacientes têm contraindicação pela auriculoterapia? Não, mas a gente mantém a boa comunicação com com a equipe multidisciplinar que está cuidando desse paciente específico, que da minha prática é de oncologia e os transplantados. Tá bom? Então verifiquem, peça para esses pacientes comunicarem os médicos antes de começar a terapia com você, certo? A próxima pergunta é: posso retirar o remédio se a auriculoterapia resolver? A resposta é não. Por quê? Porque se o médico te prescreve um remédio, é de responsabilidade dele retirar o remédio. Por quê? Porque ele tem exames de sangue, ele tem exames de imagens, ele também conhece o seu histórico. Então, o médico que está mais apto para poder retirar esse remédio de você. Pode acontecer, como possivelmente vai acontecer, de você melhorar mais ainda com a auriculoterapia. Então, se você tem fibromialgia, você toma remédio contínuo
analgésico, né, contínuo e fortes. Aí você começa a fazer um tratamento com a auriculoterapia. Vai melhorar? Muito, porque vai potencializar os efeitos do remédio. Aí você pode falar, então vou parar com os remédios. Não é indicado. O que pode acontecer é você ir para o médico e falar: doutor, estou fazendo auriculoterapia e está melhorando demais e eu gostaria que diminuísse essa dosagem do remédio. É uma conversa entre você e o médico. E o médico vai olhar e vai falar: ó, realmente, você está bem melhor, seu score de dor diminuiu, seus exames melhoraram, então vamos diminuir aí a dose do remédio. Mas isso é uma conversa entre você e o médico. Não indiquem, se você está aplicando, né, a auriculoterapia, não indiquem de forma alguma para o paciente parar de tomar o remédio. E se você é o paciente, não pare de tomar remédio. Por mais que seja, alguns pacientes, eles são muito fiéis, né, às práticas complementares, eles fazem, eles acreditam, mas é muito importante manter o respeito para todas as terapêuticas. Então, se você faz a prática complementar da auriculoterapia e está tendo uma melhora substancial, fale com o seu médico relacionado àquele remédio que ele te deu. Nunca pare por conta própria, tá bom? Porque assim, todos os profissionais, eles estudam para poder fazer o melhor para o paciente. E essa é a conversa do paciente com o profissional. É sempre conversando que a gente consegue entrar num acordo, tá bom? Então nunca pare de tomar um medicamento, nunca indiquem parar de tomar um medicamento, mas sempre procure conversar com o seu médico titular, com o médico que você já passa lá em consulta para poder ver essa questão do remédio, tá bom? Aí sim a gente pode continuar com a auriculoterapia, vai melhorar sim, porque se não melhorasse não estaria aí nas práticas complementares desde 2017, as outras desde 2006, porque realmente melhora tanto em artigos como na prática, a gente vê que sim tem um resultado muito positivo. Mas não pode parar com o medicamento se não for uma conversa entre você e o seu médico convencional, tá bom? Outra dúvida também que a gente tem é sobre quando cai a semente. Quando a gente vai fazer, antes, né, da gente fazer a auriculoterapia, a gente passa álcool a 70% na orelha do paciente. Para quê? Para poder tirar a oleosidade. Pacientes que têm a pele naturalmente muito oleosa, peça para ele tomar banho antes do procedimento ou só lavar a orelha, água e sabão. Fala para lavar bastante com água e sabão. Depois você passa o álcool em gel, o álcool a 70% para poder segurar um pouquinho mais esse micropor. O que acontece? Quando a gente coloca a semente ou a própria microagulha, a gente precisa colar para segurar esse material na orelha com esparadrapo tipo micropor hipoalergênico, que eles são bem pequenininhos, a gente corta, né, e coloca na orelha. Tem pacientes que não conseguem ficar, porque realmente a pele é muito oleosa. Então, o que a gente faz, né? Na verdade, a dúvida é do paciente. Ai, Dani, caiu a semente ou caiu a agulha. Se caiu, mantém os outros, só mantém cuidado na hora de secar com a toalha, né? Secar devagar, não colocar o dedo para secar, porque realmente vai sair. Mas você orienta o paciente a manter um maior cuidado, se possível, dormir do lado contrário. Então, se a semente está aqui na orelha esquerda, peça para ele dormir do lado direito. Se ele não conseguir, se ele só consegue dormir do lado direito, faça a próxima sessão, faça na orelha esquerda. É preconizado que a gente faça a auriculoterapia na mão predominante do cliente. Então, se ele é destro, eu faço na orelha direita. Se ele é canhoto, eu faço na orelha esquerda. Mas se ele é este paciente que tem a pele super oleosa,
que sempre perde a semente ou a agulha e dorme só do lado direito, pode fazer do lado esquerdo. É uma efetividade que a gente vai ter um pouquinho mais baixa, mas ela também vai funcionar. Se o paciente ele é acamado, ele é destro, ele escreve com a mão direita, mas ele é acamado, é aquele senhorzinho que fica de lado e a posição que ele mais gosta é ao lado direito, você vai fazer na orelha esquerda. A gente vê o risco e benefício de todas essas aplicações. Então, o que a gente faz? O paciente te ligou e vai falar, Dani, a semente caiu. Você só pede para ele manter mais cuidado sobre as outras sementes ou as outras agulhas que estão no pavilhão auricular e tenta falar para ele voltar antes ou não. Tudo vai depender do que o paciente está sentindo. Então, o protocolo que você fez foi para dor e você falou para ele voltar em 7 dias. Aí ele liga para você no 3º dia e fala, Dani, caiu todas as sementes. Você vai perguntar, você está com dor? Não, não tô. Então vai manter os 7 dias. Se você achar que tá ali vindo aquela dor de novo, você me liga e a gente marca para você vir antes. Porque o que acontece? Protocolo é para a gente seguir, não para a gente ser refém. O protocolo é dito de 3 a 7 dias, você mantém a semente e você faz isso a cada 7 dias. Mas já aconteceu, como relatos de artigo, que o paciente ficou 30 dias com uma semente e deu super certo. Já aconteceu que o paciente ficou 15 dias com a semente e deu super certo. Então, vai depender do seu paciente. Como eu já disse no outro vídeo, o melhor dessa prática da auriculoterapia é você conseguir atender o paciente como um ser único que ele é. Você faz exatamente o que ele precisa naquele momento. O paciente tem muitos brincos, piercing, alargador. Vai adiantar? Depende dos pontos que ele perdeu. Aqui, ó, né, que é onde geralmente, né, fica o alargador, fica o ponto do olho, o ponto da alegria, o ponto da ansiedade. Então, alguns pacientes vão perder estes pontos. Então, você precisa colocar em outros. Se você tiver a sorte desse paciente ter alargador só em uma orelha, coloca na outra. Mas geralmente o alargador são as 2 orelhas. Então perde tanto estes pontos da frente como os pontinhos de trás. Então você precisa colocar em outros lugares. Por exemplo, aqui embaixo tem o ponto do psiquismo. Pode ser que melhore lá na parte da ansiedade, mas é testando. Porque este ponto aqui, com o alargador abriu a orelha, ele perdeu o ponto da ansiedade, entendeu? Então aqui tem alguns pontos aqui que atravessa aqui a orelha, né? Então tem um ponto do punho aqui, o paciente acaba perdendo. Então você precisa ver outros pontos que ele pode estar com alguma necessidade e você focar naqueles pontos. O importante é o quê? É você comunicar. Se o paciente está lá com, vamos pegar o olho, né? Dor no olho. Você vai falar para ele, olha, não tem, tá furado aqui, né? Ele perdeu o ponto do olho. Mas tem outra parte que eu posso ajudar, tem uma dor em outro lugar que eu posso ajudar. Outra coisa, você precisa conversar com este paciente para que ele saiba que especificamente o ponto do olho ali não vai ajudar porque ele perdeu, tá certo? Então dá para fazer? Sim, dá para fazer. É mais difícil até de você colocar a semente, né, a agulha por conta do micropor? Também, porque o alargador, eles mexem no alargador, tira o alargador, coloca o alargador, fica colocando o dedo, né, até brincando com o alargador. Então, se mexe muito na orelha. Então, tem ali o risco também de cair, né, a semente, porque a pessoa fica mexendo. E dependendo da atividade também dessa pessoa, sei lá, é um skatista.
que fica para lá e para cá, e fica com o boné, e tira o boné, e põe boné, e passa a mão, e toma sol e chuva, e fica com a orelha ali sem proteção nenhuma. Então vai ficar um pouco mais dificultoso em você atender esse paciente, mas por quê? Não por conta da aurícula, mas pelas práticas habituais deste paciente. Dá super certo? Dá super certo. Minha sobrinha, ela tem alargador, dá super certo na parte da cólica. Ela sempre faz para cólica, mas a parte da ansiedade ela perdeu. Então eu tento fazer as outras partes, tento um ponto da alegria bem aqui, mas assim, quase não pega porque ela realmente perdeu. Mas a gente tenta fazer as outras partes, tá bom? Quando a gente começa a auriculoterapia, a gente tem o mapa da medicina chinesa. Depois tem o mapa que é da medicina francesa, que é a medicina francesa que veio com o histórico de neurofisiologia. Mas mesmo assim é como se a gente tivesse 3 mapas, o francês, o chinês, o francês e da neurofisiologia, como se fosse todo separado. E na verdade é assim, a base é da chinesa, aí veio outra abordagem que veio da francesa, e essa abordagem da francesa que é a neurofisiológica. E o que acontece? A gente tem alguns mapas, né, que a gente faz o tratamento, e a pergunta frequente eu tenho vários mapas, qual que eu uso? E eu tenho vários mapas, conheço algumas pessoas, e todos os mapas dão resultado. Por quê? Então, assim, a medicina francesa, né, ela fala, a medicina chinesa, ela fala que quando você tem algum problema, é como se você batesse num bumbo, sabe, aquele de bateria, você bate bem no meio dele. Só que se você colocar a mão naquele tamborzão lá, você vai sentir vibrando. Então, mesmo independente do mapa, né? Não vamos considerar o mapa, mas vamos considerar que a gente fez o ponto, mas a gente colocou o ponto no lugar errado. Então, o lugar errado, você vai colocar no lugar errado, mas geralmente é ali perto, né? É naquela região. Então, faz sentido, dá resultado, por quê? Porque você colocou o ponto no lugar errado, mas ele reverberou, ele tremeu, né, a parte do lado da sua orelha. Então vai fazer sentido, vai dar resultado por conta disso. Então, por isso que todos os mapas que a gente vê da auriculoterapia que as pessoas usam, as pessoas vão te falar: ah, mas eu uso o mapa tal e eu tenho resultados. Então, a gente só precisa escolher qual é o melhor resultado que vai dar pra gente. Eu tenho bons resultados com determinado mapa, porque eu testei, além de ser testado, né? Mas eu testei nos meus pacientes e faz todo sentido para mim fazer daquele jeito. Eu já usei exclusivamente da francesa, da chinesa. Tive resultado? Tive, mas não foi tão grandioso como os resultados que eu tenho agora. Então, você vai ver, mesmo porque a gente vai estudando, né? A intenção é você estudar, você testar os pontos e você ver que faz sentido e você fazer trabalho, né, relacionado àquilo. A gente tem alguns trabalhos científicos, né? Mas infelizmente alguns não falam exatamente onde que é o ponto. Então eles falam: ah, foi colocado o ponto da ansiedade, mas não fala a localização deste ponto da ansiedade, porque tem localização, vou colocar aqui, tem ansiedade que é aqui, tem ansiedade que é aqui, e tem ansiedade que é atrás. Então, nesses autores, eles não falam aonde que está localizado essa ansiedade que ele colocou. Então, para mim, faz sentido aqui, ó, porque eu já fiz muitos da ansiedade aqui, fez todo o sentido para mim. E todo sentido para os pacientes, porque todos relataram uma melhora. Então,
quando a gente fala de mapa, a gente precisa estudar, ver qual é o mapa que faz mais sentido para a gente e seguir aquele mapa. Tem outras localizações que é o mesmo nome, mas a localização é diferente. Você pode usar, é uma questão de você colocar no seu paciente e ver se ele tem uma melhora. Não tem um errado, mas quanto mais você estuda, mais você fica assertivo naqueles pontos. É importante a gente seguir um protocolo, mas o mais importante ainda é você não estar preso, né? Para você não perder as novas atualizações. Se falam para mim que aqui para mim, como eu falei para vocês, faz todo sentido, bem aqui, ó, faz todo sentido para mim o ponto da ansiedade. Mas se tiver um novo estudo e falar que a ansiedade, sei lá, é no meio da orelha, eu vou testar o meio da orelha. Porque se falaram que está no meio da orelha que vários pacientes melhoraram, eu vou testar no meio da orelha. Então estejam abertos para receber as novas atualizações, mas tenham em mente, né, para nortear, o protocolo é um norteador, né, não é para você ficar preso naquilo. Tenham, né, mapas que te norteiam para onde que você vai, para que você quer fazer aquele tipo de ponto, por que vai fazer sentido para aquele paciente. Aí sim você começa a usar aquele ponto. Então você sempre usa o mesmo ponto da analgesia. Talvez para aquele paciente o ponto da analgesia seja, por exemplo, do mapa chinês. Então você usa o ponto do mapa chinês. Então verifique o que é mais assertivo para o seu paciente. Tenha sim um protocolo, tenha sim um mapa que te norteie, mas esteja aberto às novas atualizações e também aos mapas antigos, que pode sim fazer todo sentido. Se o médico precisa prescrever a auriculoterapia. Acontece que de alguns médicos prescreverem? Acontece, na verdade eles não prescrevem, eles orientam os pacientes para fazer a auriculoterapia, mas é muito mais difícil porque a gente não tem essa cultura de conversar entre as terapêuticas, né? Então o médico precisa prescrever? Não, não precisa, porque qualquer pessoa pode fazer a auriculoterapia. Mas daí entra aquela questão que eu já falei para vocês antes, da comunicação. A gente precisa se comunicar como terapêutica. Então, o paciente que ele está com o tratamento contínuo com o médico convencional, ele precisa ser incentivado por nós, que estamos fazendo a auriculoterapia, para que ele comunique o médico que está fazendo essa prática. Porque quanto mais informação a gente tiver deste paciente, de toda a terapêutica que ele está passando, que ele está fazendo, melhor vai ser o resultado para o paciente. A questão não é quem pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Todos podem fazer, o médico não precisa prescrever. Mas melhor ou mais importante do que isso é ter uma boa comunicação com todos da equipe. Então, sim, é preciso que você incentive este paciente a conversar com o médico e comunicar que está fazendo a auriculoterapia. Certo? Próxima pergunta é para quem tem cálculo renal. Paciente que tem cálculo renal pode fazer? Esses 3 pontos que eu falei, né, o Xeimin, o rim e o simpático, que é o sistema nervoso central, rim, sistema neurovegetativo, eles por si só, eles vão atingir o rim. Então, assim, o paciente tem cálculo renal. Eu sei o tamanho deste cálculo, porque a tendência é que o cálculo desça. Se o cálculo for muito grande, o paciente ele vai precisar ir correndo para o pronto-socorro por conta da dor. Então, se o médico fala para ele, ó, vai para casa, toma água, que esse cálculo é pequeno e vai sair pela via uretral. O senhor vai sentir dor. Se essa foi a informação do médico, a gente pode colocar
a auriculoterapia, porque eu tenho dados, eu tenho por escrito no exame que ele fez, que tem um cálculo do tamanho tal e que o médico indicou ele ir para casa para expelir este cálculo. Então você pode sim colocar esses 3 pontos, colocar o pontinho do rim, que o quanto antes e manter, beber água, né, todas as informações, porque assim o quanto antes esta pedra vai descer. Mas se um paciente ele só acha, porque quando o paciente tem dor de cálculo renal, ele conhece a dor. Então ele fala, ó, já expeli uma pedra uma época da vida e eu estou sentindo a mesma dor. É pedra no rim, né, que eles vão te falar. Mas o paciente foi no médico, ele fez exame, ele fez um ultrassom, ele sabe o tamanho da pedra? Não, ele não sabe. Ele só falou para você que é pedra porque ele sentiu a mesma dor. Que a dor é igual, parecida, né? Na maioria dos casos. Você pode fazer? É indicado que não, porque o paciente pode até ter acertado no próprio diagnóstico, mas ele não sabe o tamanho da pedra. E tem pedra que não sai pela via uretral, que precisa ter um tratamento além disso. Então, se o paciente sabe, né, que tem pela vivência dele, ele sabe que tem essa pedra no rim, mas ele não foi no médico, ele não fez nenhum tipo de exame, eu oriento a não colocar a parte do rim. Tanto o rim, né, que são esses 3 pontos, bexiga, ápice do trago, que vai fazer o paciente urinar mais, não coloquem esses pontos. E sim oriente o paciente a ir no médico fazer exame, porque precisa saber o tamanho desta pedra, porque senão você vai fazer a auriculoterapia, vai incentivar essa pedra a descer, e essa pedra é grande demais, aí não tem como, né? Você vai acabar aí lesionando a uretra do paciente, fazendo com que ele sinta uma dor desnecessária. Então a gente precisa sim saber todos os passos do paciente. A gente precisa conversar muito bem com o paciente para a gente indicar o melhor protocolo, para a gente indicar ele até a passar com o médico, com o nutricionista, para que a gente possa agregar com a auriculoterapia, tá bom? Outra pergunta é sobre sedar e tonificar. Bom, essa parte de sedar e tonificar ela é específica da auriculoterapia chinesa, porque como eles consideram que os males do seu corpo é uma disfunção orgânica, eles acreditam que precisa ou sedar ou tonificar, né? O yin e o yang. É aquela fotinha, eu vou deixar aqui para vocês, aquela fotinho que tem uma parte branca e uma parte preta. É o yin e yang. Na auriculoterapia neurofisiológica, que a gente entende que a orelha é um microsistema, que faz toda uma parte da neurofisiologia relacionada às suas patologias, não faz sentido para a gente o sedar e tonificar, faz sentido a gente equilibrar. Então, quando a gente faz as pontuações, né, na aurícula neurofisiológica, a tendência, né, o que a gente busca é o equilíbrio, é que você melhore daquela patologia, daquela enfermidade. Mas não tem, como não tem um fator energético, né, nessa questão, a gente não usa o sedar e tonificar, tá bom? Vamos para mais uma pergunta, vou até ler uma aqui, ó. Ah, tá, o motivo para a gente usar os 3 pontos. A gente tem os 3 pontinhos principais, que é o sistema nervoso central, que é chamado de Sheimen, o rim, que é rim mesmo, e o sistema neurovegetativo, que é chamado como simpático. Foi verificado pelo professor Marcelo que usando esses 3 pontos, nesta ordem, os efeitos da terapêutica fica melhor, é mais efetivo, tem mais resultados. Então ele verificou que em todos os tratamentos, todas as abordagens, em todas as sessões, a gente precisa usar esses 3 pontos.
A gente vai usar esses 3 pontos na criança pequenininha, aquela orelha pequenininha? Não tem necessidade. Por quê? Porque a criança ela é mais sensível ao toque, né? A qualquer toque, na verdade. A criança ela é muito sensível. Então eu particularmente já coloquei uma sementinha na minha priminha, na época ela tinha de 3 para 4 anos, que ela estava com tosse. Eu só coloquei o ponto da tosse. E a mãe dela me falou que aquela noite ela dormiu sem a tosse. Então, para crianças, que elas são muito pequenininhas, não precisa colocar os 3 pontos, porque elas já respondem. A gente entende que o sistema nervoso central ele é a porta de entrada para receber os outros estímulos. Mas para a criança que é extremamente sensível, a gente pode colocar só o ponto que ela precisa naquele momento. Então, ponto da tosse, alguma dorzinha na mão, então você coloca só o ponto da mão e aquele pontinho lá da analgesia. Então, para criança, você não precisa seguir esses 3 pontos. Mas de uma forma geral, para adultos, né? Você segue esses 3 pontos porque sim, ele aumenta a sua eficácia, tá bom? Próxima pergunta: o porquê fazer a auriculoterapia? É uma terapêutica complementar, é uma opção a mais para que você cuide da sua saúde. Então, seu vizinho fez, ele seguiu todas as orientações? O seu vizinho, ele perguntou para o terapeuta para que eram os pontos? Porque acontece, gente, assim, eu vou para fazer a auriculoterapia e eu quero que acabe com essa dor na minha perna. Mas a gente não tem só um tipo de dor, né? A gente sempre tem outras dores, a gente acaba tendo uma dor de cabeça, a gente acaba lembrando que tem lá uma dor no punho. Só que o tratamento é um de cada vez. E o terapeuta ele vai falar o quê? Vamos focar na dor na perna. Mas a terapia, a auriculoterapia, é a cada 7 dias. Então, no primeiro dia você faz para dor na perna. Na segunda semana, você continua fazendo para dor na perna. Mas daí o paciente fala, mas eu queria para dor no meu punho. Aí você fala, não, vamos continuar com a dor na perna porque ela ainda não acabou. E a gente tem que focar uma dor. Pode acontecer de melhorar a dor em geral? Pode, mas a gente tem pontos específicos. Por isso que a gente tem ponto específico da perna, ponto específico do punho e assim por diante. Aí chegou na quinta sessão, melhorou a dor na perna. Só que essa, por exemplo, essa vizinha, ela vai falar para você, eu fiz a auriculoterapia e não melhorou, porque eu continuei com a dor de cabeça. E na verdade, ela fez a auriculoterapia para quê? Para dor na perna. E a gente, como seres humanos, a gente acaba esquecendo das dores que a gente tem. Não é? Quantas vezes a gente está com dor de cabeça? Aí a gente começa a conversar, a distrair, a fazer um monte de coisa. Aí do nada a gente fala, nossa, mas eu tava com dor de cabeça. Ou alguém fala pra gente, né? Nossa, que legal, a dor de cabeça passou. Aí você fala, mas que dor de cabeça? Porque você esquece. Você só tanto é que quem vai no hospital é quem tá como? Com dor. Você não vai para o hospital para fazer um check-up, é muito difícil. Você ir para se prevenir. Você vai quando tá com dor. Então, quando a gente fala, meu vizinho fez e não adiantou, verifica mais a fundo a história. Porque provavelmente a história é que ele foi para dor no joelho, melhorou a dor no joelho, mas a dor de cabeça não foi tratada, porque não era esse o objetivo do tratamento, entendeu? Então, assim, quando o objetivo de você fazer a auriculoterapia, porque ela melhora, ela é cientificamente comprovada que melhora a cólica, melhora dores em geral, dores de fibromialgia, dores oncológicas. A dor oncológica, gente, é uma dor que o paciente ele recebe remédios fortíssimos, muito fortes. Então, a auriculoterapia ela veio para agregar, para ajudar esses pacientes. Porque a gente sabe que quanto mais remédio a gente toma, tem lá o risco-benefício, porque tudo passa pelo fígado e a gente acaba
tendo, né, agredindo outra parte do corpo. E é assim que funciona. Então, o que a gente faz, né, com os pacientes oncológicos? A gente agrega, a gente potencializa os efeitos desses remédios que eles já tomam para não precisar tomar mais. Então, ajuda para essas dores oncológicas, ajuda para dores para inchaço nas pernas, para má circulação, para náusea, para enjoo. Tem estudos científicos comprovando. E mesmo que a gente não ache, eu particularmente não acho estudo científico para todas as patologias, mas a gente vê na prática que funciona, entendeu? Então você acalma a pessoa, até só apertando os pontos específicos você se sente melhor, mais relaxado, numa época principalmente dos tempos, né, que a gente está passando, melhora bastante a ansiedade, melhora as crises depressivas. Então, sim, o porquê que se faz, né, a auriculoterapia é para agregar para a sua saúde. Você tem uma opção a mais terapêutica. Às vezes você tá mal, mas você não tem nem remédio para tomar. Fala, nossa, mas eu não tô me sentindo bem. Mas não é o momento e não é nem indicado tomar algum tipo de remédio. Aí entra a auriculoterapia. É uma técnica que te faz sim se sentir muito bem. Massagens têm esse mesmo efeito, é você se cuidar, é você relaxar pelas mãos de outras pessoas. Então dá para fazer sim você mesmo os pontinhos, né, alguns pontos para melhorar aí o bem-estar, aumentar o bem-estar, melhorar esse não estou bem, mas não sei o que. Mas também tem como outro profissional fazer isso para você. É um cuidado a mais, é uma terapêutica a mais, é uma opção a mais. É bom a gente ter opções a mais. Já ouviram aquela máxima do cabeleireiro? Nunca tenha um único cabeleireiro que arrume o seu cabelo, porque esse cabeleireiro pode viajar para a Alemanha e não voltar mais. O que você vai fazer? Então é importante a gente ter outras opções terapêuticas, porque saúde é o que a gente tem de bem maior. Então a gente precisa ter opções e é importante a gente ter opções a mais para cuidar da nossa saúde. E melhora cientificamente e na prática clínica também a gente vê o quanto que melhora. Tá bom? Creio que essa foi a última questão, a última dúvida. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Curte, comente, compartilhe, coloque aqui nos comentários assuntos que vocês queiram saber, que eu posso falar para vocês. E se inscrevam no canal, me sigam para mais informações, mais conteúdos. Obrigada por estarem até aqui, um beijo e tchau!